Se você puder, pega a sua Bíblia e abra lá em Hebreus capítulo 5. Quem esteve acompanhando, quer pela internet ou aqui presencial, na última vez que aqui tivemos, e na verdade quem trouxe a ministração foi a Beatriz, ela leu sobre o texto de Sucote, da festa dos tabernáculos. E além de construir tendas, e os judeus habitarem em tendas por 7 dias, eles tinham que trazer por ordem do Senhor muitas ofertas ao altar, ao tabernáculo, à tenda. E a Beatriz leu isso com vocês e fez vocês refletirem que de fato nós não trazemos mais animais diante do Eterno, mas precisamos ter a consciência e o entendimento de que isso precisa ser vivido em nós. Ela fez algumas colocações, evidentemente o que transmitimos não é aberto para todos, nesse caso o culto aqui, quando você vê lá no culto, uma correntezinha no culto, é porque ele está sendo transmitido a partir de quem tem o link. Quem não tem um link não tem acesso. Então a gente tem tentado trazer uma ideia, porque o trabalho de quem prega, de quem anuncia, é fazer você crescer no entendimento. Não haveria de ter e por que ter igreja, se a igreja não fosse uma embaixada representante do céu, aonde ensina o povo a ser céu. E a palavra declara que é pela lavagem da água, pela palavra, que nós alcançamos a maturidade e ter a estatura de Jesus Cristo. Nós sabemos humanamente que se nós permanecêssemos como criança dentro de uma igreja, ali do tamanho que está a Catarina, com 50 anos não faria sentido. Então a própria natureza prega e anuncia que nós temos que desenvolver o nosso corpo, nós precisamos desenvolver a nossa fala, nós precisamos desenvolver o nosso andar, o nosso caminhar. Quando isso não ocorre, ou nós estamos atrofiados, ou sofremos de um problema grave, e aí você pode dar o nome que você quiser. Então há dever do Espírito Santo, através dos seus ministros, daí ele criou 5 fundamentos: apóstolos, pastores, profetas, mestres e evangelistas, com um propósito, que não é angariar dinheiro, é fazer com que os santos possam desenvolver, aperfeiçoar a sua salvação. E como o Espírito Santo, no início desse ciclo da igreja atual, nos deu essa base de fé, e certamente quando ele dirige, ele tem um objetivo, ele tem uma posição, e nós hoje sabemos e temos a consciência, não só pela palavra revelada na Bíblia, como pelos nossos olhos que veem, os ouvidos que ouvem, que nós temos diversas vozes falando. Deu para pegar? Diversas vozes falando. Vozes que apresentam o Evangelho de forma diferente. E quando que nós somos ludibriados? Quando nós não temos conhecimento, entendimento. A Bíblia declara que Paulo, o apóstolo Paulo, pregava em Bereia. E os bereanos, enquanto Paulo pregava, olhavam as escrituras e conferiam se ele estava falando de acordo com a Torá, de acordo com as escrituras do Velho Testamento. E Paulo declarou que esse grupo era um grupo o quê? Sábio, bem-aventurado. Porque quando nós temos a cultura do reino dentro de nós, quando nós temos a luz do Evangelho, a palavra como um todo, qualquer coisa que é falado, que foge ao padrão, você identifica. Quando você não tem a palavra, você é facilmente ludibriado. Da mesma forma que sucatearam a educação secular para dominar e manipular o povo, da mesma forma sucateiam o ensino doutrinário e teológico. É fácil manipular um povo que não conhece a palavra. Se você tiver dúvidas sobre isso, estude a história. E você vai ver que o papado dominou por anos, porque as pessoas simplesmente não conseguiam ter acesso à palavra. A missa era feita em latim, tudo era dificultado para que as pessoas não pudessem conferir se aquilo que ele estava falando estava em linha com essa palavra. Então nós precisamos ter um motivo para estar na casa de Deus. Eu sei que durante anos foi construído por alguns segmentos tidos como evangélico uma forma de culto. Nós temos coisas tão estranhas, no meu modo de ver, que nós temos cultos online, ao vivo, numa rede aberta, não sei se ainda tem, acredito que sim, onde é intitulado Show da Fé. E lá você tem um período onde canta, você tem um período onde você tira as ofertas, você tem um período onde você vendia assinatura de televisão. Quando você passa isso uma vez, 2 vezes, 30 vezes, 40 vezes, o que você vai formar no povo que vê o tempo todo? Essa é a forma de cultuar. Essa é a forma de adorar. E quando isso acontece por 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente vai aprender isso. Uma coisa que outras denominações fizeram é atrair o povo para que o povo alcance alguma coisa. Para o Brasil isso é muito bom. Para o Brasil, não para o céu.
Porque o brasileiro ele foi colonizado por portugueses, que usaram a mão de obra barata dos negros da África, que quando vieram da África trouxeram consigo a quimbanda e o candomblé, religiões afro. E esses que vieram como mão de obra barata eram os escravos dos seus senhores feudais portugueses. E eles eram pessoas de um sincretismo, ou seja, tinham vários pseudas divindades que adoravam. Eu poderia citar inúmeras delas. E geralmente essas entidades, segundo a crença daqueles que vieram da África e também portugueses da Europa, elas são divindades que solucionam problemas. Para isso, em algumas religiões, você tem um Deus do trovão, você tem um Deus das plantações, você tem um Deus dos rios, você tem um Deus dos milagres, até do sono, ou do sono, você tem Deus na mitologia de algumas nações. Isso significa que, segundo a crença e religiosidade, as divindades existem para resolver problemas humanos. Isso não é verdade. E quando essas coisas elas são feitas de forma regular, nós começamos então a criar um mecanismo educacional, de observação, de que eu tenho que ir para cá de Deus para procurar um casamento, obter uma cura, restaurar a minha casa, e que pode ser feito, mas não é o fundamento principal. O Senhor Jesus, em seu ministério de 3 anos e meio na terra, você pode ler nos evangelhos, ele estava pregando o evangelho do reino, falando sobre adultério, jejum, oração, e as pessoas se achegavam e doentes clamavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele curava. A cura não era o primeiro objetivo, a libertação do endemoniado não era o primeiro objetivo, ele estava pregando o evangelho do reino, e à medida que os oprimidos e aflitos chegavam, ele curava a todos. Durante um tempo isso se inverteu, e caiu como uma luva no Brasil. Porque quem não lembra, durante alguns anos atrás, talvez 30 anos atrás, a maioria dos brasileiros, na ignorância, procurava uma vovó, alguém para fazer uma reza, para resolver o seu cobreiro, a espinhela caída, seja lá o que for. E aí, quando as igrejas vieram com esse tipo de pensamento, elas substituíram, entre aspas, essa busca. E as pessoas passaram a igreja com a única finalidade: resolver problemas pessoais. Que é, na verdade, uma linha dessas religiões que entraram no país. Mas quando nós olhamos da Bíblia, a palavra de Deus, nós não verificamos isso. Para que você tenha uma ideia, a Bíblia que nós temos nas nossas mãos, ela é originária de um povo. Não é o povo francês, não é um povo da Inglaterra, não é um povo da América do Norte, não é o povo argentino ou boliviano. O povo que nos doou essa palavra é o povo de Israel. E dentro da cultura de Israel, quando Deus revelou a Moisés, Deus chamou o povo a um relacionamento com Deus. Um relacionamento onde Deus Santo ensina seu povo a ser santo. Onde Deus Santo ensina o seu povo como andar, como comer, como vestir, como sentar, tudo. Porque nós somos um reino de sacerdote, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando nós perdemos nossa identidade, nós não sabemos identificar mais absolutamente nada, nem quem somos e nem quem devemos ser. Em meio dessa confusão toda, que eu citei algumas características aqui, estamos nós, indo e vindo, comprando e vendendo, vivendo. E vamos ser sinceros, impossível que nós não ouçamos isso que eu falei, ou venhamos a ver ou verificar. E a Bíblia diz que as más conversações, o que quer dizer esse texto? Que à medida que eu ouço ali, ouço acolá, eu posso ser afetado com o fermentinho do engano e ser enganado. Dentre muitos ensinos que Deus deu à nação de Israel, ele disse: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a ser conforme aquelas nações que houve prognosticadores, agoreiros, feiticeiros, necromantes. O que o Senhor estava preocupado? Que a nação de Israel entraria na terra de Canaã, e na terra de Canaã ia ter o Eteu, o Eveu, o Jebuseu e todas as nações. E o Senhor sabia que o relacionamento do povo de Israel com esses povos poderia fazer o povo de Israel errar contra o Senhor. Por isso o Senhor foi tão severo, entre aspas, dizendo lá em Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Sentarás, inculcarás no coração dos teus filhos ao deitar, ao levantar, tudo quanto tem vos ensinado, para que eles não se desviem em nada, porque a preocupação, porque o Eterno sabe que existe um único Deus, um único Senhor, um só Espírito, uma só fé, mas Ele também sabe que uma terça parte de anjos caídos caíram, chamados de principados e potestades pelo apóstolo Paulo. E esses príncipes, anjos caídos, eles têm o poder de ensinar, eles têm o poder de orientar e direcionar o engano, a mentira.
e muitos de nós podemos ser afetados por ela. E quando então a gente perde a identidade, falar sobre isso aqui fica para muita gente muito complicado. Usar a alegoria que cantamos agora, fica só no cântico. Nada além do sangue. Por que nada além do sangue? Há quem ensine aí que se você fizer um sacrifício forte na fogueira, você vai para o céu, ou vai obter vitória. Mas nós não acabamos de cantar que é nada além do sangue? Foi ou não? E por que essa música talvez foi inspirada pelo Fernandinho? Porque o Fernandinho estava lendo o livro de Allan Kardec? Por certo que não. Porque ele estava lendo o Alcorão dos islâmicos? Também não. Certamente Fernandinho, ele foi examinar a palavra e verificou que o Espírito Santo diz que não há absolutamente nada que possa purificar o nosso pecado que não seja o sangue. Mas tem um porquê. Não é só dizer o sangue de Jesus tem poder, porque isso até os demônios dizem e estremecem. É entender a essência do que isso de fato representa na prática, na nossa vida, e por que nada além do sangue. Para que esse entendimento seja por mim absorvido, eu não posso ler só o Novo Testamento. O Novo Testamento fala de Emanuel, Deus conosco, o Senhor habitando e andando sobre a terra, executando uma tarefa que só entendemos quando lemos o Velho Testamento. Foi no Velho Testamento, para ser mais exato, no livro dos começos, Gênesis, que o homem caiu. Foi ali que o pecado entrou. Foi ali que a humanidade passou pelo primeiro juízo na época de Noé. Foi ali que está registrado que Deus escolheu um homem chamado Abrão, que tirou de Ur dos Caldeus para fazer aliança de fé, para que nós pudéssemos ser salvos. Por isso ele é chamado pai da fé. É no livro de Gênesis que nós observamos e vemos o Eterno trabalhando para que a salvação chegue até as nossas famílias, porque ele disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. É no livro de Gênesis que nós vemos a promessa de Deus passar pela cabeça de Isaac e chegar à cabeça de Jacó, e o povo de Israel ficar 400 anos preso no Egito, sair com mão poderosa para vir nos anunciar a salvação. E ali todos os demais princípios são estabelecidos, inclusive nada além do sangue. Quando essas coisas são deixadas de lado, abre-se uma lacuna, uma porta absurda para colocar toda espécie de heresia e comportamento fora do padrão. Quando eu pego a Bíblia e digo, bem me quer, mal me quer, eu começo a criar mecanismos autodestrutivos. E sabe qual é o problema hoje? É pensar que está dentro, porque está entre quatro paredes, e com as atitudes está fora. A homem está ordenado, morreu uma única vez. Depois disso vem um tal de juízo, é o ajuste de contas. Para os que estão no sangue, nada além do sangue, não passa pelo juízo do trono branco. Mas para quem não entendeu e não viveu a altura, vai ter que se ajustar a conta com Deus. Eu te garanto que você não vai conseguir dar volta nele. Eu te garanto que você não vai conseguir com lábia fazê-lo entender que precisa te restaurar ali, porque ali não é lugar de restauração, hoje é lugar de restauração. Ali é lugar de ler sentença e dizer, não foste fiel, no Geenas, no Hades te coloco. Não vai adiantar gritar, chorar, ranger de dente, nada. Ali acabou. Ali, como diz, é game over, fim do jogo. Acabou. Então isso tudo precisa ser entendido por nós, para que nós não venhamos a ser ludibriados, como a gente percebe que os anjos caídos têm feito nos últimos dias. Dar uma sensação de bem-estar, quando na verdade estamos longe dos valores celestiais. Pergunto eu a você, e você é inteligente, e Deus deu mente para pensar. Nosso objetivo é ir para o céu, moradas do Eterno. Promessa não falta na Bíblia. Mas pensa comigo, vocês cantavam, eu acompanhava lá de casa, que muitos andaram por esse caminho e não erraram, permaneceram na fé. Você acha justo que eu e você, vivendo uma vida sem compromisso, totalmente distante dos valores da Bíblia, venha morar no mesmo céu onde está Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Tiago, João e tantos anônimos que foram cerrados ao meio, que escaparam ao fio da espada, que da fraqueza tiraram força, que botaram exércitos estrangeiros em fuga por meio da fé, que tiveram homens colocados numa fornalha acesa. Seria justo que nós viéssemos a cair ali, por acaso? Mas alguém diria, mas pastor, peraí, vamos analisar o ladrão da cruz. É verdade, mas eu não acredito que você precise ser ladrão e ir para a cruz para ser salvo. Eu acho que você é mais inteligente do que isso. E você pode entender a graça e não banalizá-la. Tremer e temer o nome do Senhor e dizer, peraí,
Eu não penso que estou salvo, eu estou correndo para o propósito, eu estou lutando bom combate, eu estou me desvencilhando do pecado que tem na semente me assedia, porque eu estou correndo para o alvo. Eu só tenho uma chance, eu não posso errar. Eu não tenho duas vidas, não tem reencarnação, é conversa para boi dormir. Temos ressurreição, e nós precisamos entender isso rapidamente, muito rápido. E é justamente baseado nisso, que nosso ciclo todo caminhou para me chegar nesse ponto, no mês de outubro em especial, até nós findarmos nosso ciclo, falando de um livro, que é o único livro na Bíblia, único, que fala completamente como eu e você ser santo. E a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se você crer em arrebatamento, eu creio. É bacana, a doutrina é verdadeira, é real, mas você só vai experimentar o arrebatamento se determinar no coração viver como morto para ser ressuscitado. Deus não ressuscita quem está vivo, só ressuscita quem está morto. E o meu dever, por mais doido que você possa imaginar, é fazer você morrer, na esperança de que quem prometeu, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, te ressuscite, e te dê uma eternidade para viver. Não se preocupe em viver agora, você tem uma eternidade para viver, e o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Foi por essas e outras que o rei Davi, citamos isso na terça-feira, estava chorando e jejuando desesperadamente pelo filho que saiu do seu erro com Betseba. Clamava, suplicava, os seus criados viam a angústia dele no chão, jogado e humilhado, e disseram entre si, se nós dissermos para ele que a criança morreu, pior vai ficar. E ele viu o balbuciar dos lábios e perguntou, a criança morreu? Eles disseram, sim, meu senhor. Ele levanta, lava o rosto e vai cantar louvor. Ninguém entende nada. Ou ele é maluco, ou ele precisa ser internado, ou ele tem um pensamento nobre. E ele vai revelar o pensamento nobre. Ele disse, enquanto jejuava eu e orava, para que a criança vivesse, estava fazendo o que me está à altura de fazer. Mas não pude evitar dela morrer. Como eu não pude evitar, eu vou ter com ela depois. Isso é de quem crê em ressurreição. Então, nós precisamos entender qual é o passo que Deus estabelece. A gente fala muito, e a gente olha cruz, mas peraí, eu vou dizer uma coisa para você, e guarde isso. Você nunca vai entrar no céu se não passar por aqui, nunca. Pode o cara da igreja te anunciar, o outro com a igreja bonita, pintada de verde e amarelo, não adianta, se não passar por aqui, não vai entrar no reino dos céus. Pode te prometer o que você quiser, 70 virgens, o que você quiser. Não é eu que garanto isso, é a Bíblia. Então rasga ela e põe fogo, porque o que a Bíblia diz é, nada além do sangue, nada, nada, e você precisa entender isso. E o dever de quem está pregando é isso, não é anunciar eu, não é ensinar a técnica dos 7 passos para cada situação, é ensinar você a ser cristão, ser parte total e plena do corpo de Cristo, ser como Ele é, igual a Ele é, da mesma forma. É impossível, se fosse impossível Ele não mandaria fazer. Ele diz lá em Mateus, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se Ele disse que pode, é porque pode. Para que você tenha uma ideia agora, você é imperfeito, eu sou imperfeito, mas quando Deus olha por você, olha por meio de Cristo, e Ele vê perfeito. Amém? Hebreus capítulo 5, acompanha com muito carinho, porque o texto vai nos falar de coisas que passam do leite, e o assunto que eu vou partir agora, trabalhar é além do leite. O que é leite, pastor? Leite é aquilo que dá para a criança quando ela recém-nasce. Não pode dar feijoada para ela, pode? Mata. Só que esse assunto aqui, a gente foi trabalhando no que Paulo falou, no que Pedro disse no Novo Testamento. Eu quero trabalhar com você na base, no fundamento que começou eles falarem sobre isso. Ok? Hebreus capítulo 5, verso 1, para que termos base e trabalharmos com ele. Hebreus 5, verso 1 diz assim, porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido entre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto o quê? Sacrifícios pelos pecados. 2, ele é capaz de condoer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraqueza.
3. E por esse motivo deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo, como em seu próprio favor. 4. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Verso 5. Desse mesmo modo, Jesus Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar um sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho e hoje te gerei. Verso 6. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Certo? Durante seus dias de vida na terra, está falando de Jesus, ofereceu orações e súplicas, e clamou, e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Verso 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu obediência por intermédio das aflições que padeceu. 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação. Nós cantarolamos isso agora. E uma vez aperfeiçoado, tornando-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. Verso 10. Tendo sido nomeado por Deus o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. 11. Quanto a isto o quê? Sacerdócio de Melquisedeque. Quanto a isto, temos muito o que ensinar. Temos o quê? Muito o que ensinar. O assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. 12. Apesar de que a essa altura já devias ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste à necessidade de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. O que significa? Eu ouvi, eu aprendi e pratico em vida. 14. No entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício, pela prática, pelo caminhar, pelo executar em vida constante de fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Qual é o assunto do capítulo 5? Sacerdócio. Só que ele coloca um adeno: sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Alguém que apareceu para Abraão depois de um conflito de guerra. Um ser sem genealogia, ou seja, não tem nenhuma coligação humana com uma árvore genealógica ligada a pais humanos. E Abraão ofereceu a ele o dízimo e oferta. Eu não vou entrar no detalhe. Eu quero apenas fixar uma ideia no teu coração para começar uma jornada no livro de Levítico. Ele ensinar algo que está além da criança. Eu acho que esta casa de oração já está no tempo de sair do leite há muito tempo. Porque nós estamos prestes a ser arrebatados. E eu lhe garanto que ninguém vai ser tomado se não aprender o livro de Levítico. E está na hora. Urgentemente. Temo que esperemos uma promessa e apenas ouçamos pelo rádio e televisão que alguns sumiram e nós ficamos. Por que digo isso? É o que eu vou estar demonstrando aos sábados até o término desse ciclo. Em outras palavras, se Deus assim me permitir, estar vivo até lá, todo sábado você vai me ouvir falar sobre um assunto que é extremamente necessário, diante do que Deus colocou nesse ciclo. Estamos no ano de Shemitah, o que significa que Deus, segundo a tradição, e é real, desce até a terra para verificar como estão os filhos dos homens, encontrando em dívidas, e esses homens pedindo perdão, são perdoados, mas se encontram os distantes e arrogantes, eles são julgados. No Shemitah, alguns sobem, mas outros descem. O ciclo que termina em setembro, 26 de setembro de 2022, está em pleno desenvolvimento, e é comum que se saiba que nesse ciclo você vai ouvir guerras reais acontecendo no mundo e que estão prestes a estourar, porque são ciclos onde Deus faz ajuste de contas, e é impossível que você não perceba o que está acontecendo. É impossível. Nunca foi pela saúde,
Você não é tão ignorante que não entende o que está acontecendo. Uma forçação de barra para que você faça o que se manda, sem perguntar. E o objetivo fica claro, que eles apenas querem controlar você. Vai chegar o momento que você só vai comprar e vender, se tiver uma marca. Quanto tempo você acha que isso demora para acontecer? No nível que estamos. Você talvez não entenda sobre esse assunto, mas se você quiser pesquisar, você pode crescer no entendimento. Procure saber o que é tecnologia 5G. Você vai entender profundamente porque agora, nesse momento, estão criando em vários lugares, apesar de muita resistência, o passaporte. Ele não é o último passo. Ele é apenas acostumar a tua mente, o teu coração, para o governo que será implantado, pelo menos durante 7 anos. E eu pretendo não estar nele, porque eu sou resistência a ele. Eu não me sujeito ao príncipe da potestade do ar. Eu não gosto do príncipe da potestade do ar, ele não gosta de mim. Eu odeio o sistema dele, odeio o mundo dele. Eu vim implantar um novo reino e tenho avisado, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu vim para dizer para o diabo, seus anjos, vocês estão condenados. E Deus, pela sua misericórdia, está chamando alguns que vocês prendem para serem salvos. Essa é a minha missão. Portanto, ele já sabe que eu estou em guerra frontal contra o diabo e seus anjos. Eu os detesto, eles me detestam. Nós estamos numa luta travada até que o Senhor Jesus estabeleça novos céus e nova terra, onde habite justiça. Agora, para quem está acostumado com esse mundo injusto, e dele tira proveito, boa sorte. Eu estou trabalhando incansavelmente para implantar o reino. E aí alguns perguntam assim para mim: rapaz, eu fico impressionado, você fica orando pelo Brasil, não para. Meu irmão, não estou orando pelo Brasil, eu quero implantar o reino no mundo. Eu estou além disso. O Brasil é piada, é coisa pequena, é cacife pequeno. Meu negócio é trabalhar no mundo. Eu vou governar essa porcaria junto com Jesus. Pode se achar loucura que foi ir com o corpo glorificado, ainda vou atravessar a parede. Por isso que é fiel no pouco, no muito eu te coloco. Eu já estou trabalhando, estabelecendo esse domínio. Esses assuntos que eu vou falar agora, daqui para frente, serão todos os assuntos que o povo subirá a Jerusalém para aprender. Eu estou te dando com antecedência. Naquele dia você me cobra, se você estiver junto comigo. Você vai dizer, bem que você falou. Você vai estar entre as miríades de Jerusalém, vendo Jesus e aqueles que ele escolheu, ensinando exatamente o que eu estou te ensinando a todas as nações. Você vai ouvir falar de festas, cada uma delas. Você vai ver cada nação sendo obrigado a praticar Sucote, Shavuot, Peça. Todas as nações virão subir a Jerusalém para fazer o que Yeshua quer. Portanto, o Espírito Santo só está dizendo algo antes que vai acontecer daqui a pouco. E por mais que eles coloquem medo e pânico, eles não são os donos. É por isso que o Senhor está só avisando. Será que ninguém desperta? Ele está dizendo, a hora que eu quiser, eu balanço o vulcão. A hora que eu quiser, eu jogo o meteoro. A hora que eu quiser. E por que não faz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O aperto só tem uma motivação. Vem para mim. O aperto só tem uma motivação. Vem para mim, me busca. Enquanto se pode achar. Invoca-me enquanto está perto. Antes de Deus deixar Nabucodonosor entrar em Jerusalém, queimar tudo, ele tentou. Muitas vezes. Ele deixou Nabucodonosor cercar, mas não entrar. Ele deixou Nabucodonosor levar um grupo cativo, mas permaneceu gente em Jerusalém. Mas nada disso foi o suficiente para o povo se arrepender e voltar para o Senhor. Então o Senhor foi obrigado a deixar que o templo fosse queimado, a cidade destruída. E o povo saiu por 70 anos da sua terra, porque não quis se arrepender. Eu acho que nós somos mais inteligentes do que esse povo. Mas você pode perguntar, pastor, peraí, o que tem eu a ver com essa história toda que o senhor leu, que até agora eu não entendi muito? Eu vou lhe explicar, meu papel é esse. Mas primeiro eu preciso que você entenda quem você é, ou o que a Bíblia diz que você é. Pega a sua Bíblia aí, rapidinho. Vamos lá em 1 de Pedro. Guarde o texto que você leu agora na mente. Não é difícil. Se caso for, eu depois trago a memória novamente. Diz o texto aí de 1 de Pedro, capítulo 2. Eu tenho que ir agora bem com cuidado para criar uma base sólida, para você não errar. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 6 diz assim: porquanto assim está registrado na Escritura,
Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela deposita sua confiança jamais será o quê? E agora volta o verso 5. A pedra, a base da construção é Jesus. Verso 5. Vós também como pedras que vivem, sois edificado como? Casa espiritual com o propósito de seres o quê? Qual é o propósito? Ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de quem? Então diga para quem está do seu lado assim, simples, propósito de Deus na sua vida é que você seja sacerdócio. Agora você vai no verso 9 do mesmo capítulo, ó. Porém vós sois geração sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a função que Deus nos delegou? Ser sacerdote. O que você sabe de sacerdócio? Seja sincero. O que você sabe na prática de ser um sacerdote? Vou te explicar melhor agora. O que você sabe na prática, Jaqueline, de ser uma advogada? Zero. Porque você não é uma advogada. Mas se eu perguntar para a Jaqueline, o que você sabe de ser enfermeira? Aumenta as porcentagens. O que eu estou tentando dizer para você é que você é uma sacerdote. Mas eu vou perguntar, o que você sabe de ser sacerdote? Porque você pode receber a nomenclatura, mas não praticar o que a nomenclatura lhe ensina, ou lhe fala, ou lhe diz, ou lhe dá. Porque Pedro está dizendo, Jesus é a pedra angular. O que é uma pedra? Aquela que inicia qualquer edifício, a pedra central. E todos nós que somos edificados em Jesus, fomos edificados, construídos, trabalhados, ensinados para ser algo. O quê? Advogado? Não, sacerdote. E eu preciso entender qual é a missão do sacerdote, qual é a função do sacerdote. Porque se eu não entender, eu vou ter dificuldade de ser sacerdote. E quando eu perco a identidade, eu perco tudo. Eu vou ouvir dizer que eu sou, mas na prática nunca fui. E alguém pode dizer, mas pastor, isso é um texto isolado. E segundo a hermenêutica, que é uma base de ensino teológico, só se pode definir uma doutrina quando tiverem pelo menos 2 textos claramente definidos como tal. Não seja por isso. Pedro falou e João falou em Apocalipse qual é a nossa função. E eu repito. Apocalipse, capítulo 1, diz assim para nós, nos versos 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é o quê? A testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama, e mediante o seu sangue, nada além do sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, todos, até os que ainda podem ocorrer, todos os pecados, todos. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não dá para o diabo fazer conosco o que fez com Jó, não dá. É bonito o livro, é muito bacana, é prático, mostra o mundo espiritual, mas se eu estiver aqui, não há condenação nenhuma. Ele vai subir 5 milhões de vezes com a acusação na mão, e vai ouvir 5 milhões de vezes, já estão purificados e redimidos. Mas é preciso que você entenda o que é de fato isso. E o único livro na Bíblia, de todos, que lhe ensina isso com maestria e dedicação e impressionante perfeição, se chama Levítico. O que você entende de Levítico? Se eu não disser 0, eu vou dizer que você sabe onde está o livro, para dar 1%, porque você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se chama isso Torá, que significa instrução, ensino. É ensino de como eu devo viver diante do Eterno. Os 5 livros.
Não, mas não são os 5 evangelhos. Os 5 evangelhos falam da biografia, da obra do Verbo que se fez carne. Mas o fundamento está nos 5 primeiros livros, do qual os romanos católicos arrancaram e confundiram a mente de muitos. Confere-se coisas espirituais com coisas espirituais. Aquilo que está lá aponta para o que está aqui. Eu só sei que isso aqui é verdadeiro porque está ligado ali. Se eu tirar aqui, eu não sei o que representa aqui. E se eu não sei o que está aqui, eu não identifico o que está lá. Deus é eterno, tudo que sai da boca dele é eterno, não tem fim. Pode passar céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. É o que a própria Bíblia diz. Eu sou o mesmo Deus ontem, Velho Testamento, hoje e sou eternamente. Não há sombra de variação nem de mudança em nada que ele fala. Os homens podem torcer para a sua própria condenação, mas nele não há sombra de variação nem de mudança. Ele é perfeito. Ok? Então, voltando aí a Apocalipse, verso 6, e nos constituiu reino e sacerdote para servir ou explorar Deus. Tem vozes que estão dizendo aí, sou filho do rei, dá teu jeito aí, me dá uma picape. É servo ou filho? E nos constituiu reino de sacerdote para servir a Deus, seu Pai, e a Ele, portanto, sejam glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos um reino de? Somos reino de pastores? Não. Somos reino de discípulos? Também não. Somos reino de missionários? Também não. Reino de evangelistas? Não. Nós somos sacerdotes missionários, sacerdotes pastores, sacerdotes apóstolos, sacerdotes mestres. Ou seja, o sacerdócio é função de todo aquele que entra no reino dos céus. É o que a Bíblia está nos dizendo. Aí vou perguntar, Jaqueline, antes de você ser enfermeira formada, você estudou? Foi reprovado ou aprovado? Aprovado, senão você não seria enfermeira. Mas só foi fazer parte dos estudos, ler o papel, você nunca foi testado em nada. Lógico que foi. Tanto na teoria da prova, escrita lá no início, como diariamente quando você aplica o seu profissionalismo sobre a vida de alguém. Traga essa ideia que eu estou dizendo para a vida sacerdotal agora. Você aceita Jesus e a nomenclatura que te dão é que você é um sacerdócio. O que na prática você tem feito como sacerdócio para saber que a sua função de sacerdote é isso? E é isso que nós queremos aprender, porque está escrito como fazer em detalhes no livro de Levítico. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo Hebreus, porque quem ditou foi Jesus, e ele escreveu, ele disse assim, há-se muita coisa a se explicar, e difícil de entender. Por quê? Porque Deus não pode explicar, ele tem dificuldade? Não, porque nós temos sido tardios, hein? Porque quando nós deveríamos ser mestre, o mestre não está pronto para sentar para ouvir, o mestre ele ensina. Nós somos necessários de ouvir o leitinho. E ali no capítulo 6 que eu não li, ele diz quais são os leitinhos. Falar sobre fé, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Disso falaremos se Deus permitir. Mas o texto deixa claro que há algo sólido. Alimento sólido é para os adultos. E aí, vou te perguntar, quer ser criança na fé ou quer ser adulto? Criança na fé apanha de vez em quando, não apanha? De vez em quando. Afinal de contas, eu imagino que Catarina já nasceu pronta. É ou não é? Sabe todas as coisas, os segredos técnicos. Aí quando ela erra, o que acontece? Então criança vive sendo sempre disciplinada, porque é uma criança. Num adulto normal, porque tem muitos anormais hoje, num adulto normal, ele sabe que pular do voo central de uma ponte é falecimento, é morte. Então ele nem ali vai chegar. Agora com uma criança engateando, bem sem noção do perigo, se você botar ela no voo central, ela vai engatear até cair lá embaixo, porque ela é inocente, pura, não vê essa maldade. Então Deus está falando que questão de ser adulto é questão de quem percebe, tem as suas faculdades mentais exercitadas, sabe discernir na cabeça o que é certo e o que é errado, coisa que às vezes uma criança não sabe. Quem é o responsável em dizer o que é certo e errado? Somos nós, que somos adultos e temos que definir, aquilo ali é correto, aquilo ali não é. Honrar e obedecer os mais velhos é correto, de respeitar está errado. Quando nós falhamos, o que acontece com a sociedade? Vira o que nós estamos vendo.
Quando o adulto vira criança, aí nós temos um governo de gente desmiolada, que querem viver apenas como crianças. E o que nós temos hoje é tudo isso. Quero fazer sexo, mas não quero ser responsável. Ok? Quero ter prazer, mas não quero assumir o filho. Vou entregar para minha mãe, para minha avó, tomar conta enquanto eu vou para o baile. Isso é atitude de gente adulta ou de criança? Então Deus está dizendo assim: eu não quero que vocês me sigam como crianças. Eu quero que vocês sejam adultos. Porque com adultos eu posso trabalhar para salvar crianças. Entendeu ou não? Agora, com um conjunto de crianças, a gente vai brigar entre nós. E a criança tem mania de brigar assim, quer ver? É meu. Você já ouviu isso? Não? Trouxe o bonequinho, o cavalinho. Aí a criança tem essa mania, joga tudo no chão. Aí vem as crianças. Faço brincar? A palavra, não, é meu. Aí vem o papai e a mamãe, para com isso, deixa ele brincar também. Não, deixa ele brincar. Aí pega a sandália, amém, pela força. Viu como é que criança age? Agora eu vou te perguntar, quando alguém fica assim, viu, minha igreja ela é uma benção. Olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, é adulto ou é criança? Hã? Pirulito. Criança, está brigando, como Paulo falou lá em 1 Coríntios 3. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, eu sou de Apolo, não é assim que sois? Crianças? Como é que pensando desse jeito eu posso chegar para vocês e dizer assim, ó, quero ganhar aquela cidade inteira? Vocês estão discutindo qual é a igreja mais bonita e mais feia? Então não dá para falar das coisas espirituais. Leitinho vos dei. Ok? Imagina lá, olhando o Cássio, Ministério Infantil. Quem é a melhor professora? Quem que tem mais didática? Quem que fala com mais elegância? Quer chupeta? Uma madeirinha. Por isso que quando o pastor sobe fazer aquela reunião, eu acho lindo. Nós estamos com um monte de criança. Quer pepeta? Eu quero pepeta, eu estou aqui há 3 anos, você não me dá chance para a criança. Nós ouvimos agora há pouco que Deus é bom, Ele sempre me dá, sempre. Eu prego e Ele me dá a prática. Uau! Você fica, meu Deus, que barulho é esse? Meu Deus, eu tenho que concentrar para ouvir a palavra. Coisa de criança. Já parou para Deus ouvir esse negócio? Então Deus está tentando nos fazer entender que nós somos um reino de sacerdócio. E se somos sacerdotes, somos adultos. Somos adultos comendo comida sólida. E comida sólida é para quem é adulto. E o Senhor está tentando dizer para a igreja local e para quem está ao alcance da nossa voz, que Ele nos quer no padrão de adultos. Ele não quer mais a gente vivendo no nível de criança. Porque é bem provável que criança... Vou ler para você. Efésios. Vê se é no que está acontecendo. Efésios. Olha como é que criança fica dando trabalho. Capítulo 4. E como é que a gente sabe que você está indo nas veias dessa doutrina? É quando você vai na escola bíblica e faz aquelas perguntas maneiras. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode, lógico, você deve fazer a pergunta, você não pode ter dúvida. Mas o senhor acha certo? É a sua pergunta ou você ouviu o pregador no YouTube? Você já deveria ter, pelo tempo que você tem 10 anos de igreja, ter um discernimento suficiente na Bíblia para reprovar o que ele está falando. E olhar e dizer assim, que absurdo, como é que ele fala um negócio desse contra isso, isso, isso. Mas como você ainda é criança, o que acontece? Vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para o quê? Outros para profetas, apóstolos e profetas. E mais o quê? Evangelistas e outros. Verso 12, pastores e mestres. 12, com vistas ao quê? O que esses homens têm que trabalhar de noite? Aperfeiçoar você, os santos, para o desempenho do quê? Não é um reino de servos? Nós servimos Jesus ou seu filho? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a gente tem que servir uns aos outros. 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para e levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pela artimanha dos homens, pela astúcia como serpente, com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Criança se deixa levar por qualquer vento de doutrina, porque ela é criança. Então traga à tua memória o texto que nós lemos no início, Hebreus capítulo 5. Ele diz assim: todo o sumo sacerdote, todo o sacerdote é tirado do meio do povo, tem que ser igual ao povo, tem que sentir igual ao povo, porque assim ele vai ser perfeito para representar o povo. Ele diz, não foi assim que Deus fez com Arão? Arão não se intitulou, eu sou o sumo sacerdote, não. Deus olhou para Arão, depois dele fazer um bezerro de ouro, e falou, está aí o melhor jumento para representar todos os jumentos. Ficou forte jumento? Jumento é porque empaca. Você imagina, depois que você faz um bezerro de ouro, derretendo as argolas das mulheres, os braceletes de ouro, e você vai lá no buril, faz um bezerro de ouro, faz o arraial todo adorar o ídolo e entrar um monte de demônio no arraial. Deus olha por meio de Moisés, indignado, e diz, quem quer ficar com esse bezerro, fique. Quem quer ficar para o Senhor, vem para cá. Qual é a única tribo que vem por completo? A tribo de? Lembra o livro Levítico? A tribo de Levi vem toda. E quando ela vem toda, certamente tinha ligação, porque Moisés é de lá. Deus falou, gostei. Então já que vocês querem me servir, saque a espada. Mate seus próprios irmãos. Para poder o pecado, os demônios que estão no arraial, brecar. E não destruir vocês todos hoje. Não pense que Deus é mau. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele está sentado no trono, lá ninguém toca nele. Mas aqui embaixo ele sabe que o diabo veio matar, roubar, destruir. E o diabo conseguiu uma vantagem muito grande, fazer um bezerro dentro do povo. E o povo comeu, bebeu, vestiu, transou no arraial. E estava dando muito problema. E Deus então mandou os levitas, por favor, passe o fio da espada. Quando o sangue desceu, a praga para. E ele disse, não vou mais conduzir o povo. Moisés, grande intercessor, falou, Senhor, peraí. Tu disse que me conhece pelo nome. E tu disse que não vai, se o Senhor não for, eu não levanto meu pé daqui. Intercessor ousado. O Senhor olhou e disse, pois bem, Moisés, aceito a tua oferta, contudo, eu vou andar no meio de vocês, vai ficar complicado, porque eu sou santo, e vocês querem dar igual a porco, vai dar prova. Leia o livro de Números, você vai entender melhor, não dá para mim ir lá. Agora, presta atenção, em meio a essa turbulência toda, Deus vai escolher de Levi uma família. Levi são grupos de pessoas e famílias. Ele escolhe uma família, diz assim, Arão, sim senhor, então Arão foi escolhido por mérito, não foi? Não! Esse é o problema, pastor, eu estou aqui na igreja há 25 anos, é por mérito, não! É por vocação, chamada do céu, separai-me, Bezaliel e Oliabe, separai-me, Paulo e Barnabé, quem separa? Deus, não é o pastor, então não é por mérito. Eu falo 2 idiomas, 3, aí a tua carne é honrada. Deus quer gente fraco, porque o fraco entende fraco. Arrogante não serve para ser sacerdote. Tem que se identificar com o pecado dos outros. Tem que se identificar com a fraqueza alheia. Tem que se identificar com as limitações humanas, porque Deus nos chamou para oferecer dons. Bom, expulsar demônio, curar enfermo, fazer milagre, serve, ver paralítico andar, curar a perna, restaurar, ótimo. Inclusive curar Covid também. Embora estão dizendo que não pode. Tudo é possível que crê. Mas ele disse não só dons. Ele falou que eu também tenho que oferecer sacrifício pelos pecados. E o que você aprendeu? Jesus já pagou o preço, não foi? Pega a sua Bíblia que está aí e me mostra onde está escrito isso. Que não precisa fazer mais absolutamente nada, porque Jesus já fez tudo. Dentro dessa prática que eu estou te dizendo, não tem. O que tem está consumado. Jesus é a obra perfeita. É óbvio que é. Mas você não se uniu a Ele? Como seu corpo? Você é só corpo para oferecer dom, Beatriz? Só sinais e prodígios, que aí você vai ser conhecida Beatriz do Fonseca.
a rainha do Borogodó. Mas eu pergunto, todos pecaram? Pecam até hoje? Então o que seria mais viável? Um pecador entender um pecador ou um super-herói? Um pecador compreender um outro pecador. O texto de Hebreus 5 está dizendo isso. Aí ele sai de Arão como modelo e exemplo, que eu tentei aqui ilustrar para você, diz assim, e Jesus? Ele não se nomeou sumo sacerdote, mas quem disse, este é meu filho? Quem escolheu? Foi alguém na terra? Não, foi o Eterno. E ele diz assim, e por que eu sei que Jesus é meu sumo sacerdote? Porque no tempo em que viveu na terra, ele viveu com súplicas, orações, intercessões, lágrimas, intercedendo para que aquele que pode livrá-lo da morte, que o livrasse. Foi isso ou não? Não foi isso? Ele se apiedou do cego, ele chorou com a viúva de Naim, ele andou sobre as águas, ele curou o leproso, ele restaurou a filha da mulher Ciro-Fenícia, ele conversou com a mulher samaritana que ninguém conversava, ele perdoou o pecado da mulher pega em adultério e disse, cadê os teus acusadores? Ele se compadeceu de todos os oprimidos do diabo, os curou e os libertou, e se compadeceu tanto que se tornou o que somos, carregando sobre seu próprio corpo no madeiro todos os nossos pecados. Por isso o Pai falou, não há ninguém melhor para eu colocar à minha direita e dizer, assenta-te à minha direita, do que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus vivo. Então Jesus é nomeado por Deus sumo sacerdote, na ordem de Arão? Não, porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, do qual nunca se falou ou atribuiu sacerdócio na terra. Mas o apóstolo Paulo diz que o sacerdócio de Levi na família de Arão é sombra, é vislumbre, não é imagem real, é apenas um rascunho do que Deus estava para fazer eternamente. Por isso ele disse a Moisés, Moisés, vê que faças o tabernáculo na terra do modelo que viste aqui em cima, e não esqueça detalhe nenhum, porque da forma que viste aqui em cima, eu vou construir aqui embaixo, e aqui embaixo quando eu construir é para apontar o que eu vou fazer a favor de vocês por meio do descendente da mulher, o Messias. Então tudo que Deus outrora falou, para o nosso ensino falou, para que nós abandonemos as coisas de criança, porque quando criança pensamos como criança, mas depois de adulto não fazemos coisas de criança, para avançar para algo superior e maior, onde nós não vamos nos preocupar somente conosco, mas principalmente com as pessoas que perecem, e aí nada além do sangue pode nos purificar. E eu deixo dizer uma coisa que talvez não disseram para você, você só está vivo porque você tem sangue passando aí nas suas veias, porque a vida está no sangue, e o sangue está na vida, portanto você é preciosíssimo, sendo o corpo de Cristo com sangue, nada além do sangue, para resgatar milhares de pessoas perturbadas, endiabradas, oprimidas, para que por meio do que Cristo lhe ensinou, você faça a mesma coisa, cooperando com Ele, para a edificação do reino dos céus, saqueando o inferno e povoando os céus, de forma soberana, poderosa, tem mais poder do que boi, tem mais poder do que galinha, tem mais poder do que cabrito, a sua própria vida diante de Deus, resgata milhões, se assim você quiser, Pai de nações. É por isso que isso me faz sonhar, isso me faz declarar com toda ousadia, o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação, e vem o melhor, de redenção, porque eu tenho poder para redimir, em Cristo Jesus. Então o autor, aos Hebreus no capítulo 5, ele chega então e diz assim, a respeito desse assunto, qual assunto? Sacerdócio. Eu tenho muitas coisas que vos dizer, falar, explicar, mas está tão difícil, porque vocês ainda estão muito infantis, e o assunto é muito profundo. Eu não vou falar mais do que eu vou dar para você. Eu não quero, nesse assunto, descrever que eu sou seu pai, que você vai morar no céu. Isso é coisa básica. Eu quero que você, nesse assunto, entenda tão profundamente o que vai no meu coração. O que o meu coração pensa em relação ao planeta Terra. O que meu coração de Deus pensa a respeito de pessoas, famílias, crianças. E eu quero compartilhar com você o meu projeto.
Eu quero compartilhar contigo a minha visão. Eu quero que você se insira no meu projeto. E juntos, os céus são o céu do Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens, viemos a trabalhar com objetivos eternos. Aí o Senhor pergunta, vamos? Jesus vivia assim. Mestre, sei que o senhor está com fome, compramos pão, come pão. O mestre falou, uma vontade tenho, em fazer a vontade de meu Pai. E a vontade do meu Pai é que eu perca tempo, não almoçando, jantando, que é lícito, mas conversando com essa mulher samaritana. Ela perguntou para o mestre, onde devemos adorar? Em Jerusalém? Ou no monte? Ela perguntou onde devemos adorar, não é isso? O que Jesus identificou? Um adorador adora? Adora, hein? Mas a samaritana não estava adorando o Espírito em verdade, porque ele falou assim, para ver se ela estava adorando. Traz aqui seu marido. E ela falou, meu senhor, eu não tenho marido. Ele falou, disseste bem, já teve 5, e o que está contigo não é teu. Ela está perguntando, onde devemos adorar, mas está andando em adultério. E o Senhor dá um tiro na carne dela e diz, crucifica, vem para a cruz, abandona o adultério e eu te ensino como adora. Porque os verdadeiros não adoram no templo, no tabernáculo, no altar, ou no Monte Sinai ou no Horebe. Eles adoram em vida, é um nível maior. Então quando o Senhor em Hebreus diz, eu quero vos ensinar coisas maiores. Ele quer sair das nossas vontades, para que a vontade dele assuma o controle de nós, num nível que nós só pensemos nele, em cumprir o objetivo que ele quer. Em nada considero preciosa a minha vida, contudo que cumpra a carreira, o ministério, a obra que Deus me entregou para fazer. Não importa nada, eu tenho que cumprir minha missão. Isso é solidez, isso é ser adulto. Até porque já falamos aqui sobre paternidade. A foto foi uma criança andando e um pai com guarda-chuva cobrindo ela e ele tomando chuva. Adulto e criança. Adulto e criança. O que a gente encontra sempre é criança brigando por espaço. E poucos adultos que queiram perder tudo, ser mal falado, mas em Cristo ser bem conhecido. Não são os que fazem barulhos, que aparecem, que serão honrados. São aquelas senhoras humildes e simples que oram e choram pela madrugada, que sofrem aperto e aflição. Naquele grande dia você vai se surpreender. Os que aparecem no púlpito trajado, bonito e bacana, vão levar um susto. Por quê? Por causa do sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Deus vai dizer, não foi você que ganhou essas almas quando pregou. Foi ela no joelho, humilhada, sofrendo, que gerou cada um deles. E você só com a palavra o chamou. Mas o tributo da glória é dela. Foi ele que fez, foi ele que gerou. E aí aquela senhora humilde, porque é humilde, aquele senhor humilde, vai pegar a coroa e falar, mas não fui eu não. Foi ele, Jesus em mim. Vai pegar a coroa e vai colocar aqui, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. Foi o Senhor que operou em mim. Viu que diferença? Você ser o centro e honrar quem de direito é? Sacerdócio fala disso o tempo inteiro. Por isso que as pessoas dizem, como é que você aguenta? Eu fui chamado para isso. Você acha mesmo que eu estou preocupado com a igreja de 100 pessoas? Você vai se surpreender na eternidade. Pelo sacerdócio que Deus nos entregou, a gente vai além do Brasil e vai pelo Brasil. Eu vou ter o maior critério, fora desse corpo, dizer para você, vem cá. Lembra quando eu te pegava? Aqui, dá uma olhada. Se o nosso trabalho não valeu a pena. Olha o que nós alcançamos. E muita gente que hoje arrota glória, talvez até fique. Porque a sua confiança está em si próprio. Nossa confiança está totalmente em Yeshua HaMashiach. Então é disso que nós vamos estar falando. Bom, feito essa avaliação, pegue sua Bíblia e abre lá no livro de Levítico, capítulo 1. Toda essa colocação foi apenas uma introdução. Sério? Sério. Para que você possa entender o que nós vamos abordar. Porque quando você começar a ler Levítico agora, tu vai falar assim, li e não entendi nada. E meu dever é te explicar. E eu vou começar a lançar a pedra fundamental agora, demonstrando a você que eu não estou indo para o Velho Testamento sem ter Jesus como fundamento. Levítico capítulo 1, você encontrou aí? Esse livro para você é conhecido como Levítico, não é isso?
porque foi o nome dado na Septuaginta, onde 70 sacerdotes foram escolhidos por Alexandre o Magno, ou o Grande, para fazerem a tradução do hebraico para o grego, porque Alexandre queria saber sobre a cultura hebraica. Então foi chamado de Septuaginta, e o nome passou a ser Levítico, mas o nome verdadeiro é Vaiklá. O que é isso? Vaiklá. Ele chama. Ele chama o quê? Ele chama Beatriz para ser santa. Ele chama Jaqueline para ser santa. Ele chama Cassiane para ser santa. Tem negócio? Não, santa. É o único livro que diz, ele chama. Quando você chama alguém, Cassiane, quer ser atendida? Óbvio. Então Deus chama Kleber. Para quê, meu senhor? Ser santo. A palavra descrita por Vaiklá, que é o nome original, é ele chama. Êxodo não tem essa colocação. Gênesis é Bereshit, o princípio, ou começo. Mas o único livro que tem, ele chama. Sônia, oi, ele chama. Renata, oi, ele chama. Chama para quê? Vem de brincar de pique. Não. É tão engraçado que o livro é ele chama, e ele vem com essas histórias que a gente vai ler agora. Fala, ele chamou, mas eu pensei, deixa eu entender. Olha para que ele me chama. Capítulo 1, verso 1. Da tenda do encontro o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou. Da tenda do encontro o Senhor convocou, ele chama Moisés. Por isso que o nome é Vaiklá. 2. Transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações, 2 pontos. Quando um de vós apresentar uma oferenda, uma oferta ao Senhor, podereis trazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. 3. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto, de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito, e ele oferecerá a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. De que maneira o homem é aceito perante o Senhor? Vou perguntar. Como que a Jaqueline, o Cristiano, é aceito diante do Senhor? Por meio de uma substituição. Como é que hoje nós nos dirigimos ao Pai Eterno? Em nome de? Não é um substituto? Ou você pode pedir em teu nome? Em nome de Jaqueline, funciona, Jaqueline? Vamos fazer um teste, vou pegar um endemoniado aí, brabo, e vou botar a Jaqueline para ver se expulsa no nome dela. Se ela sair toda quebrada e moída, ela vai usar o nome de Jesus. E por que o nome de Jesus tem poder? Porque Jesus construiu na sua vida tudo aquilo que o Pai mandou. Por isso ele falou, está consumado. Então ele tem poder sobre tudo. Mas o Senhor não fez isso na obra de Cristo. Ele já tinha anunciado isso a Moisés. Vou te explicar. Quando você comparecer diante de mim, eu não aceito você comparecer diante de mim com a mão vazia. Você precisa ofertar algo em teu lugar, algo substituto para que eu te aceite. Eu lhe pergunto, os patriarcas já não faziam isso, pastor Cleber? Quando os patriarcas eram agraciados por Deus numa vitória, o que os patriarcas faziam, Cassiano? Montavam um altar e queimavam um animal, mesmo sem ter o ensino. E Deus se agradava. Qual foi a postura que Abel teve? Adão e Eva tinham pecado no jardim, tinham sido expulsos, correto? Aí Caim e Abel foram oferecer sacrifício ao Senhor. O que Abel fez? Pelo Espírito, ofereceu um sacrifício de um animal, sua primícia dos animais. E Caim pegou o fruto da terra. Já se agradou Deus de Abel e não de Caim. Então o Senhor já estava desde o livro de Bereshit, do começo, dizendo, eu só aceito uma oferta mediante uma substituição. Então ele dá uma ordem a Moisés, se coloque no lugar do povo. Você não conhece Deus ainda, você está ouvindo o que ele quer para você. Ele está dizendo assim, se a Gráucia vier, se o Wilson vier até a tenda onde eu mandei construir, eu coloco um dispositivo, ele tem que me apresentar uma oferta de um animal macho sem, e aí então eu aceito ele diante de mim. Então a aceitação da tua vida diante de Deus só pode ser aceito por uma substituição. Ok? Vamos pegar essa ideia, porque é justamente por causa dessa ideia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
Porque tem um princípio que Deus estabeleceu, irrevogável. Por isso que Jesus tinha que passar diante de Pilatos, e Pilatos olhar ele. Não vejo crime nenhum. Então a oferta é 100? Aí, não, então manda para Herodes, que era outro governador, era um prefeito. Axel Grael. Deixa isso para lá. Dá uma olhada, Herodes vai, faz um sinal, faz um milagre aí. E brinca, Jesus fica calado, ele não vê e diz assim, não vejo crime nenhum. Antes de Herodes e de Pilatos, ele tinha ido no meio de onde? Do Sinédrio. Lembra? E deram caniçada na cabeça, zombaram, mas acharam defeito nele? Zero. Quando tudo estava definido, todas as autoridades verificaram a oferta substituta e não viram defeito, ele está pronto para ser oferecido. Aí ele vai tomar o rumo à cruz, e com a consciência de quem conhece tudo que eu vou tentar te explicar, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo que mandaste está consumado. E triunfou sobre principados e potestades, e do diabo e de Satanás desprezou, dizendo, é esse o que você prendia? Passou agora a não prender mais ninguém. Eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Cala-te, foi um derrotado. Não venceu com grito, não venceu com sinais e prodígios, não venceu caminhando sobre as águas, venceu numa cruz, fragilizado, humilhado, chacoteado, zombado, mas do poder brotou força. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso em Levítico. Então não há salvação de Niterói, não há salvação de São Gonçalo, não há salvação do Brasil, do Rio de Janeiro, se não houver uma igreja madura que morra pela obra. Tem que ter alguém para tomar frechada, tem que ter alguém para dizer assim, bate na gente, mas salva eles. Você encontra isso em Isaías, você encontra em Jeremias, você encontra em Abacuque, você encontra em Sofonia, você encontra em todos os sacerdotes e profetas dizendo, Senhor, o povo de Israel pecou contra ti, mas tem tu misericórdia. O rei Davi cansou de dizer, Senhor, eles não merecem apanhar do jeito que estão apanhando cada praga, foi eu que errei, atinge mim e a minha família, mas eles não. E Deus ama quem faz isso. Foi o que ele encontrou em Yeshua HaMashiach. Anuncia desde os tempos antigos. Ele disse, me traga uma oferta substituta. E Moisés certamente fez, sem a consciência que eu estou querendo te dar em Cristo. Porque Moisés só sabia o que Deus lhe deu como ordem. E ele repassava a instrução. Então todo o judeu israelita pegava uma ofertinha do tamanho que foi e ia para o templo. O que você está fazendo? Deus mandou. O que representa? Não sei, é mistério de Cantarábia. Não sei. Mandou, eu faço. Você na nova aliança entende, ou pelo menos vou trabalhar para entender. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua vida a favor dos seus amigos. Eu não estou falando de dar dinheiro, eu estou falando de dar a vida, o bem mais precioso, o que a igreja hoje está correndo. Olha a morte aí, ai meu Deus, eu vou morrer, está amarrado aí, está amarrado. A igreja de Atos, a que você diz que é uma maravilha, e ela não tinha medo disso. Batiam nela, ela crescia. Prendiam ela, ela convertiu o carcereiro. Não tinha como evitar aquela igreja. Poderosíssima. Sinais e prodígios eram feitos no meio deles, não era? Enquanto o Espírito Santo ia acumulando alma que ia sendo salva. Alguém evangelizava? Não. Era só a vida, a atitude, o comportamento. Aí alguém pode dizer, fui eu que evangelizei, foi eu que ganhei para Jesus. Nada. O Espírito Santo fazia tudo. Prendam Paulo, prendeu. O carcereiro, eu quero aceitar Jesus. E aí Paulo, sem entender como eu e você, a gente é carne, está morando no corpo, Paulo falou, Senhor, tenha misericórdia. Esse mensageiro que me esbofeteia, esse espinho, ele falou, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você conhece Levítico, você foi criado aos pés de Gamaliel, Paulo? Aí Paulo falou, ah é? Peguei. Então muito mais me alegrarei na injúria, na calúnia, na defamação. Então quando eu sou fraco, eu sou forte. Isso, Paulo. Paulo foi decapitado em Roma. Quando você abre os textos de Paulo e lê, parece que ele está em casa escrevendo para você, porque tem poder de vida indissolúvel. Até hoje você cita um texto que Paulo escreveu sobre alguém possedido demônio. Por quê? Porque é vida do céu. Esses homens não morreram, estão vivinhos com o Pai. Tem que entender um pouco sobre isso. Por isso que Paulo tomou pedrada, morreu,
E os irmãos rodearam, oraram por ele, ele voltou. É isso, é um alto nível. Pedro vivia assim. Lembra de Pedro? Ele até falou, mas ele não estava preparado. Jesus olhou para os discípulos logo antes de ir para o altar. Essa noite todos perderão a coragem. Vai se ferir o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro levantou entre os 12 e disse: Mestre, eu não. Eu jamais me envergonharei de ti. Por ti darei a minha própria vida. Ele falou: tu darás a tua vida por mim? Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Não, Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Não, Senhor. Mas eles estavam impactados com Jesus que andava sobre as águas. Dons, eles ainda não tinham visto o sacrifício. Na prática, 100%. Tinha havido as perseguições, as calúnias, os fariseus chamando ele de Beelzebu. Faz parte da prova. Mas ele ainda estava saindo ileso, ninguém o tocava. Agora imagina aquela noite, aquele que você andou, caminhou, andou sobre as águas, curou. Vê uma turba chegando no Getsemane. Pegam Jesus, manetam, prendem ele. A coragem acaba ali. Todos correm. Pedro saca de uma espada e dá um golpe, arranca a orelha de um. Jesus põe a orelha no lugar. E diz para Pedro: Pedro, meu reino não vai ser construído com espada. Guarda a espada. Levam Jesus, os discípulos se espalham. Jesus vai preso para esta hora. E ele disse, como Jesus tinha consciência: Pai, o que direi? Livra-me desta hora, se foi para esta hora que tu me mandaste. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos pelejariam por mim, mas meu reino não é daqui. Nasci e vi o mundo para dar testemunho da verdade. Que se vão pela verdade, vão ouvir a minha voz. E os discípulos ficam desnorteados, fogem tanto da angústia, da aflição, que vão se aquentar no calor. O sinédrio está lá dentro, Jesus está tomando caniçadas, zombadas, estão do lado de fora, estão com muito frio, e Pedro está ali. O Pedro que disse: por ti daria a própria vida. O Pedro que disse: vai lá, ele chama, eu vou obedecer. A criada olhou para ele e disse assim: você é galileu, não é? Você andava com Jesus de Nazaré. O que Pedro respondeu? Eu nunca o conheci, eu juro, eu não sei quem ele é. Dói, né? A Bíblia diz que Jesus sai do sinédrio. Pedro olha, você imagina o que deve ter sido. Se coloca no lugar. Quando Jesus sai, amanietado, preso, Pedro olha para ele, e deve ser aquele olhar que transpassa a alma, né? É mais ou menos assim, sem falar: tu não falou que não me negaria? Você tem medo de uma criada, Pedro. E ele continua a vir à cruz. Olha que coisa fantástica. O que é o sacerdócio? Jesus morre e ressuscita. Jesus tem a preocupação de ir para Pedro. E enquanto Pedro está lá pescando, Jesus aparece na praia. O texto não diz porquê, mas eles dizem: é o mestre. E Pedro mergulha e vai nadando. E segundo diz o texto, chega primeiro. Jesus olha para Pedro e fala assim: tu me amas, Pedro? Eu imagino Pedro pensando, naquele dia na reunião antes do Getsemane, eu falei que eu amava mais do que todo mundo, que eu daria a própria vida, então eu vou responder moderadamente: tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então se tu me ama mesmo, apacenta a Jaqueline, apacenta a Beatriz, apacenta meu rebanho. Pedro, tu me ama, foram 3 vezes, e a Bíblia diz que só na terceira vez que Pedro, 3 vezes, eu neguei 3 vezes, é 3 vezes dizendo: volta para mim, 3 vezes, faz diferente, você disse que não era meu, agora diga que é para voltar, e ele volta. E sabe o que acontece? Pedro cresce, e quando Pedro está perto de morrer, ele diz: Senhor, eu não posso ser crucificado na mesma posição que tu está, me crucifica de cabeça para baixo. Mas veja, ele não está negando mais, agora ele é adulto, ele é maduro, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele roteou, ele teve medo, como eu tenho, como você tem, mas depois ele amadureceu, depois ele passou a ser um ícone para transformar vidas. Foi depois disso que Pedro, pregando uma mensagem, trouxe 5 mil, uma mensagem de 5 mil. Tem gente que prega 100 milhões de mensagens e não traz 10. Esse é o poder do livro de Levítico. Não mais com animais que não têm sentido, que não pensam, mas com a prática na vida dos verdadeiros sacrifícios vivos
que são tabernáculos, sacerdócios reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é monstruosamente poderoso. O texto não para aqui, onde eu li. Diz assim, o verso 4, prepara os slides para mim ficar aí no ponto, para mim terminar a mensagem. Verso 4, porá a mão sobre a cabeça do animal, do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Como é que alguém poderia ser aceito diante de Deus? Como era? Vem aqui no instantinho, Cássio. Deus determinou um princípio. A gente só pode ser aceito por oferta substitutiva, ok? Mas quando a oferta for substituir, ela tem que pôr a mão sobre a oferta. Porque Deus entende que quando o ofertante põe a mão sobre a oferta que ele dá, o pecado ofertante passa para a oferta. E a oferta é sentenciada e morre no lugar do ofertante, que sai do tabernáculo alegre, porque o seu pecado está coberto, até que Jesus possa definitivamente pagar o preço por tudo. Mas ele sai coberto. Mas tem que ter alguém para carregar, para que aquele seja beneficiado. Dons e sacrifício, carregar a culpa. Lembra quando Gálatas diz que nós devemos carregar a carga uns dos outros, assim cumpriremos a lei de Cristo? É disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, Deus criou um princípio. Cassiane pode trazer o marido dela em Cristo se ela disser, bate em mim, não bate nele, eu cubro ele. Essa é a missão dela, é a sua missão, cobrir os maridos. Amor cobre multidão de pecados. Amor, eu não estou falando blá, amor. E quando o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, não busca seu interesse, cobre. Peso de sacrifício. Por isso a necessidade. Agora imagina Moisés recebendo a instrução e passando para o povo. Ó, vocês vão trazer uma oferta. A oferta vai vir. Pega essa criancinha para mim, esse bonequinho. Fica melhor aí. Isso. Eu vou ser o sacerdote de Cassiane. Com essa criancinha vai ser bem chocante, é isso mesmo. Eu dei essa aula para a Rebeca quando ela era menor. Morreu um boneco dela. Os outros 4 não morreram. Era um animal, tá? Para você entender. Tá? Um animal que vinha. Eu peguei aqui o boneco da filha do Davi. Aí eu era o sacerdote. O senhor falou assim, olha, o sacerdote tem que ser montado, ok? Moisés, ok. O ofertante vai trazer uma oferta, o sacerdote vai pegar. Aí vai dizer para o ofertante, põe a sua mão na cabeça da oferta. Aí a Cassiane vai dizer todos os pecados que ela faz. Ela não faz nenhum, então a boneca não vai ter problema. Ela vai falou tudo, não vai? Aí vai pegar esse boneco aqui, ela vai ficar lá na porta da tenda. Aí vai dizer, Shalom Adonai. Aí vou lá, tem um altar na porta, vou pegar esse animal, né, e vou imolá-lo, e vou jogar a carcaça da carne dele, onde? No altar do holocausto para ser queimado. O sangue daquele animal era jogado nas paredes do altar, e aí o sacerdote entrava lá no santo lugar e fazia oração pela Cassiane, chegava e dizia assim, está consumado, pode descer, sua casa está perdoada. Ela é toda frenética. Dessa forma que Deus ordenou o povo de Israel fazer, sempre Jesus fez igual, sem tirar nem botar. Só que a obra de Cristo era a obra que essa obra anunciava, porque essa obra aqui era ineficaz, ela não tinha condição de resolver, ela só cobria por um tempo, até que viesse de verdade quem haveria de restaurar tudo e consumar. Só que Jesus, depois que consumou, ele chamou Cassiane. A Cassiane falou, eu quero. É o primeiro início, criança, eu te dou 2 carrinhos, você vai morar no céu, quer? Eu quero, Senhor, eu te amo. Amém. Agora você já é mais adulta, você não quer fazer um trabalho para mim? Eu vou levar você como adulta, você vai pegar seu guarda-chuva, vai cobrir aquele rapaz, você vai tomar chuva, vamos? Sim, Senhor, eu estou adulta, eu entendo o que o Senhor está querendo dizer, então eu vou. Aí vai começar a ganhar pessoas. Mas a Cassiane ficar brigando e não querer me dar a boneca, vai ser difícil colocar a Cassiane para ser útil em alguma coisa. Dando para entender aqui? Ok, obrigado, Cássia. Toma aqui o bonequinho. Bom, feito essa colocação, deixa eu ler só mais 2 versículos, que eu estou fazendo uma introdução ao assunto. Verso 5, em seguida imolará um novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão e sacerdote oferecerão sangue, eles o derramarão onde? Ao redor, sobre o altar, que se encontra onde? Na entrada da tenda do encontro. 6, logo depois se retirará a pele do animal, que será cortada em pedaços, delícia. Está entendendo, igreja? O negócio no outro nível ou ainda está dificultoso de entender? Não, Jesus entendeu isso e os apóstolos também.
Bom, logo depois você tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. 7. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida os filhos de Arão fará o quê? Ao sacerdote colocarão os quartos, a cabeça, a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. 9. O homem lavará com água a entranha e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma diante do... Nós não lemos lá em Pedro que nós somos ofertas vivas? Ou não? Lembra ou não? O slide está pronto aí para ajudar agora a fixar a ideia introdutória do nosso assunto, que mal começou de Levítico? Esse aí está passando lá e passando aqui para vocês. Eu fiz alguns slides, ó. Nós temos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Quais são eles? Vamos repetir? Gênesis. Esses 5 livros são chamados de Torá. Então, quando alguém disser assim, você ouviu o rabino dizer a Torá, vamos ler a Torá. Essas palavras que você tem dificuldade de captar, são os 5 livros, a Torá, certo? Que se chama instrução, ensino. Diferente do que a gente vê, né? A gente lê o livro como livro de histórias, mas não, é livro de instrução, de ensino. A palavra Gênesis, hebraico, Bereshit, no princípio. No princípio, o que Deus fez com Adão e Eva? Expulsou-os do... Por que expulsou? Porque pecaram contra o Senhor. E se eles forem expulsos, eles estão separados, distantes. Entre Deus Santo e os nossos primeiros pais que foram expulsos, precisa ter no meio deles um sacerdote para fazer a mediação, porque houve uma expulsão, houve uma quebra de aliança, houve desobediência, houve pecado em Gênesis capítulo 3, então o homem foi expulso. Bom, o Eterno sabe que o homem foi criado corpo, alma e são 3 compartimentos. Aonde que o pecado mora? Onde o pecado foi colocado na queda do jardim do Éden no capítulo 3? Na carne. Então o Senhor sabe que o nosso corpo carnal para nada aproveita, porque na nossa carne há a semente do pecado. Quer uma prova? Todos morrem? Se todos morrem, todos pecaram. Então Deus, sabendo que a carne pecadora do homem está enferma pelo pecado, Ele sabe que eu sou um espírito, possuo uma alma e moro no corpo físico. Tu és pó, é o pó? A carne já está condenada. Então quando Deus ele pega os animais em Levítico e começa a dizer assim, esse animal tem que morrer, esse animal vai ser sacrificado, porque ele entende que o animal representa a tua carne pecaminosa, que para nada aproveita. Então como oferta substituta, cobre a sua deficiência até que Cristo faça a obra que nós chamamos de Novo Testamento. Ou seja, tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Então no jardim, após a queda, fique claro, eu sou um espírito, possuo uma alma, moro no corpo físico. Meu corpo não tem restauração. Por isso que eu sou pó, e ao pó, quinta-feira eu estava lá vendo a nossa irmã, pó. O corpo voltou para a terra e o espírito está com o Senhor. Por que está com o Senhor? Por causa do sangue, nada além do sangue. Então o Senhor sabia disso, e o Senhor não criou um plano. Ele já tinha matado o cordeiro antes da fundação do mundo. Então ele vai desenvolver o trabalho a partir dos começos. Então desprezar Gênesis é desprezar as bases do livro de Levítico. Porque só existe livro de Levítico porque existe livro de Gênesis. Em Gênesis eu aprendo a queda e o pecado. Em Levítico eu aprendo como lidar com o pecado para ser santo. Então, expulso, afastado está. Agora o Senhor vai pegar o próprio homem, corpo, alma e espírito, sabendo que o corpo do homem não presta, e por meio do homem vai fazer uma mediação para encontrar o que foi expulso, o que está afastado, que é a nossa missão. Passa para o próximo slide, por favor. No livro de Levítico, vai lá, ele chamou para quê? Chamou para ser santo, santidade, chamou para os sacrifícios, dedicação e entrega, e chamou para adoração, apenas sua vontade, apenas a vontade do Eterno, no livro de Levítico, para ensinar. Então qual é o objetivo do Senhor? Ele vai montar uma tenda, um tabernáculo, onde vai se oferecer holocaustos, pacíficos, manjares, culpa e transgressão. 5 tipos de oferta que serão queimadas naquele altar do holocausto. E assim eles faziam constantemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, obedecendo o que Deus mandou, o tempo inteiro.
Só que eles não tinham noção de nada, eles só faziam. Os animais foram escolhidos pelo Senhor para ficar no lugar do pecador, até que alguém, um culto racional, fizesse toda a obra como os animais apontavam, e ele foi Jesus Cristo. Mas Jesus só fez a obra na cruz por causa dessa sombra que você está vendo. Por isso que ele falou e disse muitas vezes no Evangelho de João: eu nada faço de modo próprio, o que eu vi meu Pai fazer, assim faço. Ele falou: eu não dou testemunho de mim mesmo. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho é falso. Outro que dá testemunho de mim, ele fala de João, ele fala: examinar as escrituras, julgar as ternelas da vida eterna, e são elas que falam de mim. Não sou eu que vos acuso, ele disse, é Moisés que vos acusa. Porque Moisés falou a meu respeito, escreveu a respeito de mim, do que eu ia fazer, mas escreveu de muitas formas e de muitas maneiras, apontando o caminho do qual o Pai quer, que eu seja santo, um reino de sacerdote, uma nação santa. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos. Paulo não solta esses textos porque ele quer, ele entende isso na prática. Paulo sabe que depois que ele foi convertido, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Mas eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você vai aprender. E aprendeu. Foi um dos maiores, mas um dos menores. Santidade, o livro de Levítico ensina, aliás, é o único livro que ensina a santidade. Sacrifício, que é dedicação e entrega a favor da causa. Adoração, apenas a sua vontade. O livro de Levítico ensina que é só a vontade dele, a vontade dele na festa, a vontade dele no sacrifício, é só a vontade dele. E quem oferecer fogo estranho, ele mata. O livro de Levítico é só a vontade dele. Jesus vivia o livro de Levítico na íntegra. Quando dizia, mestre, come, ele, estou no livro de Levítico. Paulo, nada considero preciosa a minha vida, estou no livro de Levítico, só faço a vontade dele. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, a vida dele. Levítico ensina o povo ser do Senhor. Levítico ensina através de várias obrações, rudimentos e ensinos como fazer tudo o que o Senhor quer, somente o que Ele quer. E levantar a oferta diante do altar para cima e para baixo, da esquerda para a direita, tem que ser assim. Porque apontava para Jesus em tudo o que eles faziam. Imagina, toda manhã eles anunciavam Jesus no tabernáculo. Toda semana eles faziam a obra de Jesus no tabernáculo. Toda semana, não sabiam o que estavam fazendo, mas estavam fazendo, reverberando, executando, fazendo uma mandinga espiritual. Fazendo, até que Jesus disse, eis-me aqui. Todos anunciaram até que eu chegasse aqui. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. E é por isso que nós estamos aqui. Porque ele cumpriu categoricamente cada passo. E nós precisamos entender isso para poder viver como ele viveu. Ah, Jesus era um doido, só ele é capaz. Não, ele é o primogênito, primeiro. Onde tem primeiro, tem segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, milanésimo. Ele só abriu a porta. Ele só disse, sede como eu sou. E meu pai apontou quem sou. Aquilo ali é a primeira peça. Olha o tamanho do altar. Ali se jogava um boi. Boi queimadão ali em cima. Aí Jesus olhava. Pai, está apontando para mim. Ele, exatamente, filho. Como ovelha muda ao matador. O que a igreja sabe disso? Zero. Por isso que a igreja quer fama, glória, like. Só quer esse mundo, quer ser filho do rei, quer ter isso, quer ter aquilo. Parece que eu estou vendo, se prostrado me adorares, tudo te darei. Aí eu me prostro para receber. Nós não somos daqui. Aqui a gente veio para fazer guerra contra as forças invisíveis das trevas. Isso aí, feito por você na prática, comida sólida, tem mais poder do que o frango na encruzilhada. Tem mais poder do que o maior sacrifício feito dentro do cemitério no cruzo. A gente em Cristo vivendo assim arrebenta qualquer coisa. Não há nada, não há mandiga, não há voodoo que fica de pé quando nós levamos isso na íntegra. Por isso que a igreja do livro de Atos, ninguém parava. Nem o maior império rude da terra, Roma, conseguiu parar aquela igreja. Eles diziam assim, está vendo? Bota todos eles queimando
dentro de Roma, coloca eles nas arenas com os leões comendo. Aí Deus fala, isso, faça a minha oferta de sacrifício. Gava 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil, vasculhou o Oriente Médio, arrebentou a Europa, ganhou todo mundo. Aí o diabo falou, eita, eu era um jegue, estou apanhando igual a cachorro. Vou mudar a estratégia, vou oferecer amizade. Vamos fazer o Eito de Milão, vamos ser amigo. Você quer maior nó do que esse, filho? Se você bater em mim, eu ganho. Se você me matar, eu ganho. Se você me aprisionar, eu ganho. Eu só ganho apanhando, ganho. Acabou. Se o diabo soubesse que ia perder assim, você acha que ele mataria Jesus? Ele ia botar um cercadinho e dizer, Jesus, tenha liberdade, pode andar sobre a terra até hoje. Você é o meu convidado no planeta. Quando Satanás matou Jesus na cruz, foi o maior erro que ele fez. Ele pensou que estava dando vitória, né? Pendurou Jesus, ridicularizou, zombou. E o pai em cima só esperando o término. Você viu a segurança de Jesus na cruz? Você vê ele apavorado, Beatriz? Cônscio, né? Equilibrado. Está consumado. Derrota. Imagina, você olha para o físico, ele está derrotado. No mundo espiritual, Satanás pega a chave e tem que entregar. Deve ter sido um susto, né? Porque o diabo pensou que tinha vencido. Eu matei ele. Acabei. Aí o Senhor falou assim, mas você não cumpriu o livro de Levítico para mim então, Satanás? E perdeu. Foi rasgado o escrito de dívida que era contra nós. E olha que Jesus falou isso na cara de Satanás, sem ele entender. Ele disse, vamos, está vindo o príncipe das trevas. E será expulso o príncipe das trevas, que nada tem em mim. Você vai ser expulso. Ele, como é que eu vou ser expulso? Eu sou o dono disso, calma. E foi expulso. Perdeu na lei, perdeu na palavra, perdeu no ensino, perdeu naquilo que Deus estabeleceu, porque Deus cegou o orgulhoso e o soberbo, e deu graça aos humildes para enxergar isso aqui. Passa para o próximo slide, por favor. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou, lemos isso agora, transmita aos filhos de Israel as seguintes orientações, quando um de vós apresentar oferta ao Senhor, podereis trazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado como do rebanho, ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá a entrada da onde? Da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Como é que era a situação? Está vendo aqui vindo o sacerdote, trazendo um boi, ok? É o levita. Aí ali você vê o ofertante colocando a mão sobre um animal e confessando culpa e pecado. E lá, o sacerdote imolando o animal. Quem deveria morrer? Ele, não foi ele que pecou? Quem Deus matava? Isso se chama graça? Isso é misericórdia? Queridos. Maior que isso aqui apontava para quem? Para Jesus. Que sabendo que o Pai queria e desejava isso, o que ele fez na obra dele? Ele ficou curando enfermo até hoje, fazendo milagres e sinais? Não. Ele se ofereceu a si mesmo. Nada além do sangue de Jesus. Nós cantamos isso. Então eles viveram durante anos fazendo uma oferta substituta por identificação, pondo a mão, e redenção pelo sangue. Você não cantou? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Por que que eu sou livre? Eu sou livre. Porque na tenda do encontro oferecerá a entrada da tenda do encontro para que seja aceito perante o Senhor. Por que que eu sou aceito agora? Por que que a minha oração é ouvida? Por que que tudo que eu peço Ele ouve? Em nome de Jesus. Só esse nome no céu é ecoado. Os querubins, como ouvem o nome de Yeshua, diz, esse é digno. Lembra João dizendo, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Qual é o nome que aparece? O Cordeiro é digno de abrir o livro. Não é o leão, é o cordeiro, é a humilhação, é o sacrifício, é a renúncia. Então, não existe salvação do teu bairro, não existe salvação dos seus familiares sem esse processo aí. A pergunta que eu faço é, quem vai querer ser o substituto? Em Cristo. Quem vai querer ser o identificado? Em Cristo.
E quem vai querer sofrer ou morrer para que outro seja salvo? Foi isso que ele nos ensinou na sala, né, Cleber? Aí acabou com o nosso fogo, né? A gente gosta de todo mundo, Cleber queria gravar um CD, queria aparecer, eu também, pregar para todo mundo, para uma multidão. Aí o Senhor ensinou outras coisas para a gente. Falei, foi contra a nossa carne, né? Colombo ficou doido. Mas isso para lá que é uma outra história. Passa para o próximo, por favor. Não existe santificação sem sacrifício na carne. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que sejais aceito como propiciação. Propiciar é colocar com condição para. Em seguida imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, farão o quê? Oferecerão sangue e derramarão ao redor sobre o altar que se encontra na tenda da onde? Do encontro, Levítico 1, 4 a 5. Aí alguém teve o carinho de fazer o simbolismo das peças dentro da tenda. É a cruz? Facilmente entendido, ó. Primeiro, sacrifica a carne, depois se lava pela água da palavra, serve a palavra como mesa, anda pelo poder do Espírito Santo, orai sem cessar, um sacerdócio, e aqui você experimenta a glória além do véu, e quem sabe a eternidade com Ele para sempre. O Senhor ensina sobre os valores, está aqui. Aí lá nós separamos um texto. Assim, considerando que a lei oferece somente o quê? Um vislumbre, uma sombra dos bens, ou dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios, repetido ano após ano, aperfeiçoar os que se chegam para o adorar. Então por que era feito? Se não aperfeiçoou, por que era feito, Cássio? Porque tinha que lançar luz para o que Jesus ia fazer. Então Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, através do quê? De sombras, vislumbres. Então o sacerdote estava fazendo aquilo, Luciano, mas ele não entendia, ele só fazia por fé. Mas ele fazendo, ele estava reverberando até ser feito no mundo espiritual. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já parou para imaginar isso aí na nossa prática como igreja? A gente compra quem a gente quiser, desde que queira pagar o preço. Você disse assim, eu quero isso aqui. O Senhor falou, qual o preço? É em Cristo. Este aqui, sou o corpo dele, pode fazer a obra, acabou. Rapaz, esse frango, galinha na encruzilhada, oferta de cabrito, na magia negra, arrebenta com a vida de um monte de gente. Você imagina que poder não tem sua própria vida em Cristo ofertada? A pergunta não é se tem poder, é se eu estou à altura, maduro para fazer. Porque papai e mamãe que tiveram filhos sabem que não vivem mais depois que os filhos nascem. E se querem viver é porque são crianças. Porque o pai e a mãe que vê filhos nascerem não vive mais. Imagina, fica olhando ali. Olha lá pequenininho, olha lá o bicão. Mamãe já disse não, feijão. E tem outro na barriga, que delícia, papai e mamãe estão bem. Chega com 17, 18 numa luta, pega outra de 4 e 5, pega mais um. Eu estou vendo desde o cabelo branquinho já qualquer dia, cansar, fadigar. Eu dizer só vitória. Eu acho maneiro que a gente vai vendo amadurecer, né? A gente fala agora, a gente fala mais sério. Não, pastor, amém. Eu fazendo entrevista com eles, eu vi o Wilson. A gente pensa em outras coisas, agora a gente já passou dessa etapa. Falei, isso, maneiro. Já está até com falha de cabelo aqui, é velhice assim mesmo. Isso aí é que vai caindo. Isso é que Deus quer, outro nível, onde a gente não pensa mais em nós. Como eu peguei isso com 19, 18 anos, a gente vê. Assim como Deus faz comigo também. Está dando para entender que a obra do altar no Levítico aponta para Jesus? Agora eu vou perguntar, você não é um reino de sacerdote? Você tem levado essa sombra aqui na sua vida? Ele já ensinou isso aqui, lá em batalha. Por isso que eu digo, quem estuda batalha de verdade, leva a sério, deveria ser uma força de poder na terra. Pula para o próximo. Olha que legal, as tendas. Olha lá, que show. Você imagina Deus do céu mandando as tribos se colocarem em torno do altar. Qual é o símbolo? Lá de cima da terra, Deus diz assim, Moisés não sabe, Arão não sabe, os príncipes não sabem. Olha, coloque as tribos nessas posições. Gade, Simeão, Ruben, à sua esquerda, sul, do lado de Cadã, Assé, Naftali, norte, oeste, coloca Benjamim, Manassés e Efraim, coloca aqui Judá, Issacar e Zebulon no leste. E no meio vocês colocam o quê? O tabernáculo.
a tenda do encontro. Aí eles saíam da tenda deles, aí era um monte de tendazinha, aí iam lá encontrar com o Senhor, onde ficava a nuvem de glória. Toda vez que eles faziam isso, eles estavam anunciando quem? Jesus. Você sabe o que é isso? Aí o diabo e seus demônios ficam olhando, essa coisa esquisita, o diabo olhando, engraçado, né? Fica para lá, para cá, para lá. Não entendo nada. Depois que eu caí como querubim, minha cabeça entupiu, eu não consigo entender as coisas do céu. Não consigo entender. Aí, para piorar mais ainda, Deus construiu, né? Aqui está o tabernáculo, aqui no centro, ó. Pequenininho, é esse aqui. Aí os ofertantes e os judeus saíam para fazer sacrifício todo dia. Aí todo dia Deus está fazendo o quê? Aponte Jesus para mim, aponte a obra de Jesus para mim. Aí eu fico imaginando Satanás sentado em uma daquelas pedras, olhando e dizendo assim, eu não estou entendendo nada. Poxa, eu não entendo nada. Minha cabeça está fechada, eu não consigo entender. Porque se entendesse, ele não matava Jesus, matava, Beatriz? O diabo está estudando as profecias já faz tempo, mas ele não consegue entender, porque ele não tem o Espírito de Deus. Então ele comete muitas gafes, ele comete muitas falhas. Porque o que eu estou te ensinando aqui, não é qualquer um que ensina, não. Estou tentando te mostrar o que Deus nos chamou para ser. Um reino de sacerdote, uma nação poderosíssima. Por isso que lá está escrito em Ezequiel 31, quando fala de Lúcifer, do cedro, maior do que todas as árvores do jardim, ninguém lhe era rival, mas diz, eu te entregarei na mão da mais poderosa de todas as nações, dos estrangeiros. Quem são estrangeiros? Sou eu, vim do Brasil, não sou jairita de berço. Vou entregar na mão da mais poderosa de todas as nações. Qual é a mais poderosa de todas as nações? Se chama igreja. E eles vão te dar o que mereces. Aí agora chamam de atos proféticos. A gente move o mundo, se quem estiver fazendo, faça correto. Ora, a primeira aliança possui ordenanças para adoração. E também um tabernáculo terreno, Hebreus 9:1. Dessa maneira o Espírito Santo estava revelando que enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração, uma sombra, um vislumbre para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Não é nova ordem mundial, não. O perfeito sacrifício que é quem? Cristo. Pula para o último slide, se eu não me engano, é o último, não é? Modelo visto no céu. Foi isso que Moisés viu no céu. Só que viu anjos trabalhando, né? Anjos, querubins, serafins. Ele disse, Moisés, sim senhor, faça na terra um tabernáculo como eu te mostrei no céu. Lá no céu não tinha Cleve trabalhando, não era eu trabalhando, eram anjos trabalhando o tempo todo. E constrói para mim, como é que era a construção? Átrio, altar do holocausto e bacia de bronze. Aqui os sacrifícios na carne eram mortos e aqui lavados. Santo lugar, santo lugar. Aqui você tem a mesa com os pães sempre feitos, são 12, representando as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, que serviriam ao mundo em favor da causa. A menorá, de ouro puro, presença do Espírito Santo com as suas sete espíritos que assim diante do Senhor. Aqui, o altar de incenso e queimava incenso. A cortina que separava onde ficava a Shekinah, a arca, composta de tampa do propiciatório com os querubins, e a urna onde ficava os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. E aqui, o local onde entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia o incenso, abria a cortina e entrava no Santíssimo no dia de Yom Kippur. Todas essas atividades que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, Deus escreveu a Moisés dizendo, o meu filho Yeshua vai fazer tudo isso virar real. Eu estou apontando para isso. E o livro de Levítico é o único livro que escreve detalhe por detalhe de como isso devia ser feito. Aí eu pergunto, se eu aprender a liturgia da sombra, eu posso aplicar na realidade? Se eu aprender detalhe por detalhe do que Deus colocou, uma gota de sangue na orelha direita, uma gota de sangue no polegar direito, e eu aprender o que aquilo representa e fizer agora, tem valor no mundo espiritual? Muita coisa, mas sempre em Jesus Cristo, porque isso era o vislumbre, era uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Por isso nós separamos o texto lá, ó. Esse serve num santuário que é a representação, a sombra daquele que está onde?
já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas, o quê? Excelsas. Da onde Deus tirou o modelo de sombra e vislumbre para nos apontar a obra de Cristo? Aqui. Em que livro? É o único que fala em detalhes de como fazer. Como é que a Cassiane aceita? Como oferta sem defeito. Quem foi ofertado sem defeito pela Cassiane? O boi? O cabrito? Não, Jesus de Nazaré. Agora a Cassiane está salva em Jesus Cristo, aleluia. Nada além do sangue, mas agora que ela está salva, ela deixou de ser criança, ela está madura. Amou o mestre dela tanto que disse: meu mestre, aprendi tua palavra, sou madura e sou sólida, eis-me aqui, envia-me a mim, estou à disposição para salvar outros. É isso que é a obra verdadeira. E nada considera preciosa sua vida ligeiramente passageira, contudo que cumpra a carreira e o ministério. Para onde iremos nós? Lá para aquele caixão que você viu. A não ser que sejamos arrebatados. O que fica? O legado. Já pensou quando a gente sair desencarnado aí? Aí o Senhor vem com aquelas vestes lá e diz assim: sim, minha filha. A gente vai dizer assim: Senhor, eu fiz pouco. A gente vai entrar no desespero, dizendo: eu tinha que fazer mais, eu fiz pouco. Mas aí não adianta mais. Por quê? Porque para o eterno, nós somos como neblina. Cedo se dissipa. Está entendendo? É rápido. Ontem eu tinha 20, hoje fiz 51, aí Jaqueline, mas você ainda está na minha frente, Jaqueline. Você ainda está na minha frente. O meu lenitivo que você sempre está na minha frente. Você está envelhecendo, Jaqueline. Está coroa. Está coroa, está idosa. Eu brinquei com a Fernanda hoje, falei: a partir de hoje não vamos contar mais os meus aniversários, que é dia 2 de outubro, porque eu não tenho mais data para contar. Está em crise? Eu falei: estou em crise, não, estou brincando. Porque aí não vai precisar contar mais. Quantos anos você tem? Não sei, perdi a conta. Já é ancião. É. Algumas vantagens o ancião tem e desvantagens. Mas deixa isso para lá que a gente vai falar mais à frente no livro de Levítico. Das vantagens e desvantagens do ancião. Está dando para entender isso aqui? Isso aqui é sombra. Deus está procurando de nós o quê? A realidade. Que a gente fica aqui, amanhã mesmo tem oração pelo Brasil. Senhor, nós queremos o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor detesta aquele cara, ele fica falando besteira na CPI, não sei o quê, ao gemido. Agora imagina o Senhor olhando do céu. Eu fico olhando, ele está dando aula sobre Jeremias, a gente vê muito isso no livro de Jeremias, né? Jeremias vai conversar com o Senhor: Senhor, eu queria pedir perdão pelo povo. O povo merece ser um reino de sacerdote, uma nação santa. Ao Senhor: sim, eu fiz uma aliança com eles, eu não nego não. Mas vai lá, você vai ser meu porta-voz, conversa com eles. Aí vai Jeremias: gente, boa tarde, shalom. Eu vim da parte de Deus avisar que ele não está gostando de nada que vocês estão fazendo, mas ele pede uma coisa simples: se converta. Mate Jeremias, safado, hipócrita, contra nós. Vai para a prisão. Aí o Senhor diz para Jeremias: eu falei, eu vou ter que matar ele, Jeremias. Não, Senhor, não mata não, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, eles estão enganados pelos sacerdotes, os sacerdotes estão cegos. Eu vou tentar falar com o sacerdote. Sacerdote, Jeremias, sai daqui, você é doente, você é perturbado. Eu falei para você. Não, Senhor, pode ver o livro. Quer uma boa? Oséias orando ao Senhor. Vamos lá, Cássio, nós estamos orando, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de Israel, tenha misericórdia da engenhoca. Senhor, tenha misericórdia, o Senhor é um Deus de misericórdia. O teu amor. Aí o Senhor fala: Oséias, sim, Senhor. Eu lhe ouvi, Oséias. Opa, agora vem. Faz um favor para mim, Oséias. Vai naquele prostíbulo ali, com um monte de puta, escolhe uma puta para casar. O senhor está falando sério? Eu vivo em santidade, eu guardo o Shabat, eu jejuo 3 vezes no dia. Como é que é isso aí, senhor? Não, vai lá, eu te dei você me perguntou o que eu quero, eu te disse o que é para fazer. Aí vai o Zé, vai ter que quebrar todos os seus princípios, todas as suas vontades, tudo que pensa, e vai lá tomar uma prostituta. Aí ele falou: agora você dorme com ela e faz filho com ela. É o que você está me pedindo. Você quer que eu fique com Israel, que adora pau, pedra, sacrifica filho a bode,
adora Satanás, eu digo só para me adorar, mas estão lá, você está me pedindo para perdoar, eu estou pedindo para tu pegar uma prostituta. E Oséias não foi pegar a prostituta? Foi. Isso que vai ser bom para Israel. Porque Oséias, como mediador, pegou a prostituta, quer mais? A prostituta teve filhos, depois saiu e foi para o prostíbulo de novo. E Oséias falou, mas Senhor, ela é vagabunda. Ele falou, vai lá, perdoa ela, traz de volta. É o que você pediu a mim, Oséias, faz. Oséias foi fazer. Tomou a prostituta, botou para casa de novo, que tinha dormido com um monte de homem, e dormiu com ela de novo. O Senhor falou, Oséias, ainda que Israel seja como as estrelas do céu, a areia do mar, eu te prometo, os remanescentes serão salvos. Sabe o que chama isso? Intercessão, mediação. Eu ouvi, e que dou testemunho, numa das intercessões lá na época, a mamãe estava viva, o Senhor dizendo assim para a gente num dia que a gente estava orando, numa quinta-feira. Vou soprar sobre o Brasil. Vou julgar a nação. E o Senhor diz, não posso. A minha serva chora, jejua por mim, Valnice Milhomes. Eu ouvi o Senhor dizer isso, dar o nome da pessoa, ela não sabe, mas eu ouvi isso. E eu prometi a ela que eu vou transformar a nação, eu vou transformar. Viu como é que a oração de um pode mudar a história? Olha que eu estou dando honra a outra pessoa, que não queria falar comigo, mas eu ouvi, eu não posso negar o que eu ouvi o Senhor falar isso. Vou soprar, soprar significa, vou julgar a nação, vou deixar vir um tsunami, vou dar um terremoto. Ele dizia, não posso, eu prometi a minha filha, ela jejua 21 dias de água por essa nação. Você conhece alguém que jejua 21 de água, 40 de água pela nação? É disso que eu estou falando. Mas erra, viu? Porque ela é mortal, tá? Senão você confunde, pensa que ela é uma santa barroca. Não, ela erra também. Mas Deus não está preocupado com erro. Deus está preocupado com o simbolismo que representa. Amém? Então a gente começa uma introdução do livro de Levítico mostrando que não há como a gente alcançar o Senhor sem aquilo ali, ó, cruz. Portanto, vocês vão ver a gravidade de pregar um evangelho que tira a cruz. Você nunca jamais entrará no reino dos céus se você arrancá-la, porque Deus anuncia ela em todo o livro de Levítico, anunciadores diante do Senhor. Amém? Por isso, quando a vez você ouvir, então a festa do Senhor será assim, colocarás o povo do lado de fora numa tenda e oferecerá muitas ofertas queimadas de aroma agradável. O que Deus está querendo dizer? O que a Bia falou na última pregação, que Ele quer que a sua natureza carnal seja, a gente não quer crucificar nada, né, Bia? Eu não consigo, eu não posso, eu não aguento. Então tá, você não aguenta, você não quer sacrificar nada, eu nada posso fazer. A gente não quer sacrificar coisa nenhuma, poxa. Sacrifica o negócio, só deixa de comer hoje, amanhã não faz isso, você sacrifica. Você vai estar se unindo a Cristo na cruz. Amém? Então a mensagem de hoje para nós é: somos crianças em Cristo ou estamos para trabalhar como adultos? Amém? Fica uma reflexão. O início, eu fiz uma introdução, uma base, para depois a gente trabalhar seguro, que a gente vai pegar alguns detalhes do livro de Levítico, ao longo dessa etapa, e mostrar o que nós colocamos no banner, né? Conforme o Senhor falou, a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, poder de Deus. Amém?